Boa noite, alunos do curso de extensão. Meu nome é Valéria Portugal, sou aluna de licenciatura em História da Universidade Uninter, Polo Tijuca, Rio de Janeiro. E como havia prometido para vocês, dentro do nosso processo aqui do nosso curso de Revolução Industrial, vamos falar um pouco sobre a globalização, a globalização e a sua mundialização. Mas antes, como sempre, nós temos aqui um outro filme, para indicar para vocês, Aqui nós temos a cena do filme The Food, do John Lee Hawking, que é de que é de 2017, Esse filme ele é uma adaptação do livro do mesmo nome, do autor Roy Crocker, que é o fundador, na verdade não o fundador, mas o que expandiu, a marca McDonald's, que narra, essa história. Hoje, uma das marcas mais conhecidas no planeta, Então o filme ele opta pelo caminho histórico, acompanhando o passo a passo da marca McDonald's, toda a trajetória da criação e o aperfeiçoamento, até transformação da marca, num gigantesco império alimentício. É um filme também que é bastante, fala sobre a globalização, além da revolução industrial, marketing. É um filme super usado, bem usado para todas as matérias, Então, dando seguimento aqui, o que é a globalização, ou mundialização também, como ela é conhecida, processo de integração mundial intensificado nas últimas décadas, principalmente na esfera econômica, tendo como base a liberação das economias dos países. Então, aqui no slide vocês vê algumas marcas, as marcas mais potentes aí estão sempre aí uma das principais, a McDonald's, a Apple, Samsung e a BMW. É um assunto, sempre presente desde os anos 90, nas provas, de vestibular, Enem, nos cursos, nos concursos, Então, é uma matéria assim, bastante importante, tanto como em geografia e na nossa matéria que também é história, E como qualquer fenômeno, a globalização tem as suas causas, Nós vamos ver isso também. O que promove o processo de globalização são o neoliberalismo, essa doutrina, econômica que surgiu no mundo a partir dos anos 80, a terceira revolução industrial, a partir dela, inovações, todas as inovações tecnológicas, especialmente no setor de transporte e de comunicação, que permite, de fato, que o mundo se torne menor. Então, aqui a gente vê no próximo slide aqui, a queda das barreiras alfandegárias, mercado global, tendência à homogeneização cultural, música, cinema, vestiário, alimentação e etc. Descentralização das economias multinacionais, que eram centenas em 1950 e atualmente são mais de 40 mil indústrias. Então aqui também a gente vê uma gravura onde marca bastante, aquelas marcas que estão algumas ali na frente e outras marcas também, que faz parte desse processo. Um dos processos mais interessantes da globalização ou fenômeno da globalização é a questão do tempo, quando ela começa. Boa parte dos historiadores considera que ela iniciou no período das grandes navegações, a partir do momento que os países europeus passou a ter contato com outros continentes, ou seja, outros países. Então se percebe uma integração, considerado dessa maneira, a partir das navegações, esse processo que só veio a evoluir. Então, aqui nesse slide, você vê que as etapas da globalização, a primeira delas, realmente, o ponto de partida, as grandes navegações, o ponto que a partir do século XV,
registrando-se na Europa, né, a partir da África e Ásia. Aqui você vê no gráfico, né, nesse mapa gráfico, né, as rotas de navegação. Então, aqui, e o segundo passo foi a partir da Revolução Industrial, a partir do século XVIII, um impulso, né, à globalização. Então, aqui nós vemos também o maquinário, né, a partir daí, o mundo que caminhava ao ritmo de galope, agora acelera com as máquinas a vapor. Então, a globalização, né, atual, a atual integração que a gente conhece, né? Ela realmente é o fruto da terceira revolução industrial, e do neoliberalismo, mas é um processo longo e histórico. Ele apresenta algumas características que são básicas, né? Vamos ver aqui, né? O aumento dos fluxos de mercadoria e capital, expansão e impossível, né, pensar que num mercado globalizado a mercadoria, o dinheiro tenham circulado e circulam, né, de forma grandiosa pelo mundo, aumentando no fluxo, né, de mercadoria, o aumento do fluxo de volume e de dinheiro, né, circulando no mundo é uma forma, uma característica básica da globalização, né? A primeira aqui, ó, a gente vê nas resoluções, né, a primeira entre que foi a primeira, né, Revolução Industrial entre 1760 a 1840, as máquinas a vapor, né, e as ferrovias. Na segunda, no final do século XIX, advendo, né, a eletricidade e a linha de montagem. A terceira, na década de 60, né, na Revolução Digital ou do computador, e a quarta, que foi a última aula aí que nós vimos, né, que é a virada do século, né, a inteligência artificial, robótica, a internet das coisas, os veículos autônomos, né, a impressão em 3D, a nanotecnologia, a biotecnologia, o armazenamento de energia. Então, a produção em todos os espaços mundial, vocês já perceberam que quando compramos, né, um produto é, industrializado, ele é montado de peças que vêm de todo o mundo, né? Então, o produto hoje em dia ele não vem só de uma única fábrica. Nós falamos isso nas aulas passadas, né? Hoje ele é comprado uma peça, né? Um produto que vocês compram, ele tem diversas, né? Diversas montagens, vem de diversos lugares, né? É uma grande característica, né, um fator marcante da globalização. As empresas estão em todos os lugares. Essas empresas que são chamadas de transnacionais, que nós vimos também na aula passada, não se esqueçam, né, elas vão, né, produzir aonde e mais vantajoso, aonde os custos são menores. Então, as empresas elas vão para esses países, né, de terceiro mundo, países de, de, de mão de obra facilitada, né, para produzir os seus produtos. Portanto, né, onde o lucro será maior, expandido essa produção pelo mundo, as empresas transnacionais vão incluir no mundo industrializado países que até então não produziam, né, elementos industrializados, países que eram excessivamente agrícolas, né? Então agora você vê, aí nós vamos falar das franquias, né? Até os franqueados, nessa globalização, né? Tem esse espaço, né? Não só para as indústrias, mas também para as empresas franqueadas, que é as marcas, né? No entanto, hoje estão sendo incluídos dentro do mundo da industrialização, né? O Brasil, por exemplo, cresceu muito, industrializou muito, mas com a globalização, né? Porque acabou sendo alvo dos grandes grupos estrangeiros. Gente, não dá, né, para falar de globalização sem pensarmos nos produtos, né, estrangeiros. Tudo que a gente praticamente produz, tudo que a gente praticamente consome hoje parece que vem de fora, né? Muito pouco, né, é feito aqui no próprio país. E o daqui, os produtos daqui vão justamente lá para fora,
né? Então é aquela troca, né? É a troca é, da globalização, né? Os organismos também internacionais, né? Essas são as características importantes que surgiram a partir da Segunda Guerra, vão elevar, né, para um nível mundial, né, de discussões mais consideráveis, com os políticos, as economias, o meio ambiente, enfim. Então aqui a gente vê, né, um exemplo é, do avanço da globalização, né, o consumo do mercado, estudo à distância, né, hoje é possível, né, a gente estudar à distância, não é necessário estar mais dentro da sala de aula, né, com a tecnologia e o avanço dessa globalização, você pode estar em casa fazendo a sua aula online, é, pode estar assistindo às suas aulas, né, ouvindo quantas vezes, tirando dúvidas, enfim, os fast foods, né? Aí tem aqui os planejamentos imobiliários também, que é algo que cresce muito dentro da globalização, porque, como a gente disse, né, pessoas indo e vindo, né, a facilidade das pessoas imigrarem, né, e emigrarem também, né, os planos de viagem, né, viajar agora ficou mais não tão em conta, mas ficou mais fácil, né, ou para dentro do próprio país ou para fora do país, né, as pessoas planejam mais sair, né, de casa. Antigamente não demorava-se muito para se planejar uma viagem, demorava-se às vezes entre 10, 15 anos. Hoje em dia, com muito menos, a pessoa pode planejar uma viagem e conhecer, né, um novo mundo, ou até mesmo através antes mesmo de conhecer esse mundo, conhecer ele através da internet, né, da informatização, né? Vamos aqui. E os impactos, né, da globalização, porque como a gente diz, né, tudo tem o seu pós e o contra, né? Então os blocos econômicos, né, os países todos agindo em conjunto, os grupos de discussões, né, internacionais, isso é a cara da globalização, né? Os problemas são levantados e discutidos globalmente, não é? E então, é, mesmo, né, que os países tenham muitas diferenças, né, esses acabam sendo uma característica também da globalização atual. Outra nova característica do processo de globalização atual é a divisão do trabalho, novas divisões internacionais do trabalho, né, falando agora um pouco, né, do papel das empresas, né, transnacionais que vão difundindo a produção industrial pelo mundo. Com isso, cria-se, né, uma nova divisão de tarefas entre os países, ou seja, uma nova divisão internacional do trabalho. Agora, nós temos, né, países que são considerados centrais ou desenvolvidos, com uma função, né, específica em desenvolvimento tecnológico, né, de produzir investimentos financeiros no resto do mundo. Um segundo grupo do qual o Brasil faz parte, né, que seria o grupo dos países emergentes, né, são essencialmente fornecedores de matéria-prima e também, principalmente, de mão de obra. Para isso, né, as empresas transnacionais e no final, né, da pirâmide, né, dos termos, né, dos países periféricos, que são países que fornecem, né, matérias-primas, essa nova divisão do trabalho é a cara da globalização, né? Então aqui a gente vê que no final, né, do século XX, no começo do século XXI, temos o desenvolvimento da internet que alavancou o mundo, né, do comércio e das finanças. E a partir da década de 1970, das preocupações, né, com o meio ambiente, né, o aquecimento global, os efeitos, né, o efeito estufa, o desmatamento, a extinção, né, de espécies animais, o buraco, né, na camada de ozônio. Grande parte desses problemas ambientais foram causados pela Revolução Industrial desde a primeira fase, né? Desde aquela primeira fase que a gente estudou lá no início do curso, né? O aumento da importância no cenário econômico global dos países emergentes como China, Rússia, Brasil e Índia, né?
tentam, né, se preocupar com essa fase, que tentam se preocupar com esses problemas, mas são países emergentes, são países que necessitam muitas vezes de grandes países como Estados Unidos, hoje aí no mercado, né, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e até mesmo a França, né? Então, outra característica da massificação, né, da cultura e do consumo, né? Aí a gente entra aqui agora, aí vocês, né, eu pergunto, né, para vocês, né, é, já percebeu, né, que o mundo todo ouve as mesmas músicas, né, assistem, né, os mesmos filmes, né, as mesmas séries, comem praticamente, né, os mesmos elementos. Então, para a globalização, especialmente em função da informação, facilmente, né, difundida a si um processo de massificação da cultura e do consumo, e como se o mundo todo consumisse, né, as mesmas coisas, né, como se agora todo mundo comesse um único tipo de alimento, um único tipo de e vestisse também, né, e ouvisse também, enfim, né, e as transnacionais são as responsáveis, né, por esse movimento, por esse projeto em ação que acabam, né, dando muito certo, porque são elas que acabam trazendo, né, para dentro dos países, né, para esses países subdesenvolvidos, toda a sua cultura. Aí a gente volta a falar um pouquinho lá atrás, lembra da Fordland, né? Ford tentou instalar uma, uma cidade aqui, né? Dentro do Brasil que fosse a cara da América, né? Da América do Norte, né? E não deu muito certo, mas acaba sempre ficando uma coisa ou outra, né? Então, as, as propagandas, né, também acontecem globalmente, né? Hoje em dia a gente tem um celular, tem a TV, e tá sempre, a gente está sempre sendo massificado com essas propagandas, né? Com o marketing, vamos dizer assim, né? E falando um pouco aí o marketing, né? As empresas, né, atuam de maneira global, no sentido de oferecer mercadorias e no sentido de oferecer aquilo que se consome de um modo geral. O exemplo, né, como a gente viu lá na frente, são as marcas, né, Coca-Cola, McDonald's, Apple, Samsung, BMW, como uma das coisas básicas do desenvolvimento da globalização e os meios de transportes e as comunicações, né, oriundos da terceira revolução industrial. Percebe-se também nitidamente um aumento um aumento nas migrações, né, internacionais. Hoje, né, a facilidade de pessoas ter para emigrar, né, ou para mudar de cidades, estados e países é muito maior. As migrações são uma realidade do mundo globalizado e elas acompanham esse processo de evolução tecnológica dos transportes, das comunicações. Afinal de contas, né, migrar hoje é muito mais fácil, né? Como eu disse, viajar, né? A pessoa viaja, vai fazer um intercâmbio, fica um ano, dois, três e volta, ou até vai e fica, né? Aí vamos pensar, né, quando os portugueses, né, começaram a colonizar o Brasil, eles levavam em média de 4 a 6 meses, né, para chegar aqui de navio. E eles saíam, né, de Portugal fazendo aquela trajetória, né, vamos para a costa brasileira, e hoje essa mesma viagem leva em torno de 12 horas, que com isso é, é, facilita, né? Temos o avião, até mesmo o navio é mais rápido, né? Induz o processo de migração, então é muito mais rápido, sem falar nos meios de comunicações, né? Que você pode saber de tudo, de qualquer parte, de qualquer lugar, na hora que você quiser, né? Eu quero saber como é que está clima, como é que está o tempo, vamos dizer, na Europa ou na Ásia. Aí você consegue, né, através da internet, através do computador, do celular, você consegue saber
Exatamente, não precisa mais esperar o telejornal informar, né, o que está acontecendo, por exemplo. Você mesmo pode correr atrás da notícia, você pode correr atrás da informação. A globalização, portanto, é um fenômeno, né, que acaba afetando todos nós. Mas existe uma pergunta que sempre fazemos, né, ao estudar esse tema, né? A globalização é para todos? E é por essa pergunta que eu coloco aqui essa charge, né, para vocês, né, esse impacto da globalização, a massificação cultural e a ridicularização do diferente. Então, a gente sempre se questiona, é para todo mundo mesmo? Bom, né, imagino que vocês saibam a resposta, não é? Processo de globalização, o fenômeno, né, da globalização, ele vai ser intenso nos países que são tecnicamente desenvolvidos e os acessos, né, aos meios de transportes. Então, continuando aqui nos impactos da globalização, né, são, são avanços que esse acesso às grandes informações acontece de maneira mais facilitada, né, que adiante dizer que os países estão diminuindo no sentido de não ter mais distância, de que as fronteiras estão caindo, que as discussões, né, são globais, se no caso, se o indivíduo, né, não tem acesso à internet. Então, embora a globalização tenha esse nome de globalização, de, de certo, né, global, de ser mundial, ela na verdade não é para todo mundo, e sim para aqueles que têm, né, condições financeiras de participar dos grandes avanços tecnológicos, né? Então, tanto aqui que a gente vê o, o impacto, né, também dessa globalização, né? Porque o que adianta muitos, né, terem acessos, né, como a gente vê aqui, mas também tem a realidade, né, crianças mais obesas que não querem brincar mais, não saem de casa, ficam em frente à TV o dia todo comendo fast foods, né, não, ou então se brincam só com jogos eletrônicos, e ao mesmo tempo tem aquele contraste, né, a desnutrição infantil que não diminui, isso em qualquer lugar do mundo, até mesmo em países super ricos, né, a gente tem esses problemas sim de desnutrição infantil. Temos aqui também temos protestos, né, contra o G20, que é um assunto que eu indico vocês, né, a pesquisarem, né, sobre o G20, né, as áreas, né, que hoje a gente vê aí, ó, áreas desbastadas e oceanos sujos de lixos. Então, o que a globalização ela tem, né, de positivo e de não positivo? O fato é que ela não é, né? Ela é para poucos ainda que têm o acesso, que pode, né, ter o acesso a ela, que podem pagar por esse acesso. E aqueles que não podem, infelizmente, né, ficam ainda à espera, né, desse, vamos dizer assim, desse impacto para todos. Então, né, para finalizar aqui o nosso curso, né, eu tenho uma imagem aqui, né, do homem e a criatura, só que de uma maneira, né, diferenciada, né, seria o homem e a robótica, né, sua criatura robótica, e um pensamento, né, de um autor desconhecido que todo só poder muda é só mudará. Com inovações técnicas, entretanto, aceitamos de antemão que essas inovações não podem decidir tudo por si sós. O caso privilegiado da Inglaterra vai prová-lo. Esse pensamento aqui, eu separei ele desde o início que eu comecei a fazer a pesquisa para esse curso. Né? É um pensamento que eu achei que cabe, né, colocar aqui para a gente pensar, né, exatamente em todos esses processos de revolução industrial, todos eles, né, que a gente veio passando até hoje, incluindo, né, perdão, a globalização, né, e seus impactos, porque foram, de certa forma, todos eles, né, foram bons para o nosso desenvolvimento? Sim, mas muitos deles também, todos eles, né, têm os seus pontos negativos, né, teve os seus problemas aí.
e continua, né? É como eu disse, né? Nós o ser humano continua, né, evoluindo, né? A tecnologia continua evoluindo e de uma certa forma também nós vamos ter vantagens e desvantagens, né, com essas novas descobertas. Eu espero que vocês tenham gostado do curso. Em breve, né, faremos uma ou duas aulas de revisão. Então, eu espero, as aulas vão ficar aqui no canal, vocês podem tirar dúvidas no momento que precisarem, né, acessar quantas vezes precisar, e também estou aberta a tirar dúvidas com vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero a todos e vamos para a próxima revisão. Assim que eu for fazer a revisão, eu informo a vocês. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.